Olá a todos, vamos continuar falando sobre distúrbios hidroeletrolíticos, nesta videoaula especificamente falando sobre a hipernatremia. Todos aqueles que conseguiram entender a hiponatremia, se recordaram principalmente da fisiologia renal, da ação do hormônio antidiurético, da sede e do controle da osmolaridade, entenderão com muito mais facilidade a hipernatremia. Diferentemente da hiponatremia, que pode ser hipertônica, isotônica ou hipotônica, a hipernatremia é sempre hipertônica, visto que o sódio é o principal determinante da tonicidade plasmática. Em indivíduos normais, ocorre a liberação de hormônio antidiurético e sede assim que a osmolaridade ultrapassa o seu valor normal, que é de 280, no máximo 290 miliosmóis por litro. Pequeno aumento da osmolaridade puxa a água do intracelular para o extracelular, desidratando os neurônios específicos no cérebro, que são os osmorreceptores, localizados no hipotálamo. A deformação dessas células provoca sua ativação. Uma vez ativadas, elas enviam sinais para estimular a sede e liberar o ADH, levando a concentração urinária e aumento na ingesta de água e retornando a osmolaridade para os valores normais. A hipernatremia pode ser hipovolêmica, isovolêmica ou hipervolêmica. A sede é um mecanismo tão eficaz em manter a osmolaridade sérica que mesmo na ausência ou resistência à ação do ADH, com débito urinário acima de 10, 15 litros por dia, a hipernatremia não se desenvolve se o indivíduo tiver acesso à água. Na hipernatremia, assim como na hiponatremia, as manifestações clínicas são principalmente neurológicas. São secundárias à desidratação dos neurônios. Desta forma, é fundamental que entendamos o mecanismo de adaptação do cérebro à hipernatremia, até para que possamos entender o tratamento correto da hipernatremia. Nessa figura, nós estamos representando aqui a célula cerebral, em vermelho, sais de sódio, aqui moléculas de H2O e aqui osmóis orgânicos. Como a célula se adapta à hipernatremia? Vamos partir de uma situação de normalidade em que o sódio está 140 miliequivalentes por litro fora da célula, com uma osmolaridade normal, 280 miliosmóis por quilo de água. Dentro da célula e fora da célula, a mesma osmolaridade. O que acontece se o sódio aumenta? Passa para 160 miliequivalentes por litro. O extracelular passa a ficar hiperoncótico em relação ao intracelular. Logo, a água se move por osmose do intracelular para o extracelular, reduzindo o seu volume. O que a célula faz, então, diante dessa osmolaridade maior no extracelular? Ela se protege, acumulando conteúdo orgânico, principalmente aminoácidos, polióis e metilaminas. Com isso, ela retorna ao seu volume celular. Se nós, então, abaixarmos esse sódio sérico muito rapidamente, saindo de 160 miliequivalentes por litro para 140 miliequivalentes por litro de forma muito rápida, sem dar tempo para que a célula se livre desses compostos orgânicos. A célula, então, fica hiperoncótica em relação ao extracelular, puxando água para dentro da célula, aumentando o volume celular. E isso pode levar a lesão celular e morte. Se o volume das células aumentam, não há como aumentar o volume do cérebro, porque a calota craniana restringe esse aumento volumétrico do cérebro, aumenta então a pressão intracraniana e esse indivíduo pode desenvolver convulsões e até morte. Esse processo de adaptação da célula cerebral à hipernatremia pode se completar dentro de 48 horas, fazendo então com que, naqueles casos que duram mais que 48 horas, a correção deva ser lenta, para evitar o edema cerebral secundário. Vamos então falar sobre cada um dos tipos de hipernatremia, iniciando pela hipernatremia hipovolêmica. Vamos imaginar uma situação clínica na qual ocorre uma perda de água e sódio, porém com uma perda de água maior que a perda de sódio. Dessa maneira, o conteúdo de líquido do extracelular irá se reduzir. Como houve uma perda de água proporcionalmente maior que a perda de sódio, o sódio irá aumentar no extracelular. A água, então, irá se mover do intracelular, que está menos concentrado, em direção ao extracelular, levando, então, a um quadro de hiponatremia hipovolêmica. Entre as causas, isso pode ocorrer secundariamente a situações renais e extrarrenais. Entre as causas renais, podemos citar o uso de diuréticos osmóticos, como o manitol, ou também a hiperglicemia acentuada, principalmente no diabetes tipo 2, assim como também a fase poliúrica da necrose tubular aguda.
Em qualquer uma dessas situações, embora o paciente esteja hipovolêmico, o rim não consegue reter o sódio e, consequentemente, o sódio urinário estará alto, maior do que 20 miliequivalentes por litro. Agora, por outro lado, se o indivíduo tem sudorese ou diarreia excessivas e perde mais água que sódio, o rim estará ávido por reabsorver todo o sódio que puder. Consequentemente, o sódio urinário estará baixo, menor do que 10 miliequivalentes por litro. Isso também pode acontecer no paciente idoso, acamado, sem acesso à água, assim como também no bebê. O paciente terá sinais clínicos de desidratação e hipovolemia, sendo que o tratamento em ambas essas situações é reposição de soro fisiológico. A hipernatremia hipervolêmica é bem menos comum que a hipovolêmica. Vamos imaginar uma situação clínica na qual ocorre uma expansão da água e do sódio, porém com um aumento maior de sódio do que de água. Isso poderia ocorrer, por exemplo, se oferecemos muito soro fisiológico num paciente durante uma recitação de um quadro de choque, ou se damos bicarbonato para tratar a acidose. Outras situações clínicas são o hiperaldosteronismo e a síndrome de Cushing. Em ambas essas situações, ocorre um aumento dos mineralocorticoides e maior reabsorção de sódio e água. Dessa forma, inicialmente teremos uma expansão do extracelular, mas como o sódio aumenta mais do que a água, o sódio também se expande, fazendo então com que a água se mova do intracelular em direção ao extracelular, gerando um quadro de hipernatremia com hipervolemia. A conduta em todos esses casos é oferecer água livre, concomitantemente com o uso de diuréticos. Vamos imaginar agora uma outra situação clínica, na qual ocorre uma perda praticamente exclusiva de água, sem perda concomitante de sódio. Isso ocorre no diabetes insípido, que pode ser central, ou seja, uma redução da secreção de ADH, ou nefrogênico, secundária a uma resistência à ação do ADH no ducto coletor. É importante enfatizar que mesmo na ausência de ADH, a hipernatremia não se desenvolve, como já dissemos antes, a não ser que o indivíduo não tenha acesso à água. Sendo assim, não existe uma contração do extracelular, pois perde-se apenas água. Mas como o sódio aumenta pela redução da água, a água do intracelular se move por osmose em direção ao extracelular, gerando um quadro de hipernatremia com normovolemia. Tratamento. Nesses casos é a administração de água livre, uso de vasopressina exógena e correção do fator causal da resistência renal ADH, quando possível. Neste slide, nós conseguimos entender por que a hipernatremia não se desenvolve apenas na ausência de ADH. Assim que a osmolaridade plasmática aumenta, ocorre uma liberação de ADH e também ocorre sede. O indivíduo só não vai conseguir normalizar a osmolaridade se não tiver acesso à água, mesmo que não haja essa liberação de ADH ou que haja uma resistência renal à ação do ADH. Mais uma vez, a hipernatremia só irá ocorrer em recém-nascidos, em indivíduos idosos, acamados, indivíduos sedados, sob ventilação mecânica, etc. O que é então o diabetes insípido? O diabetes insípido ele pode ser central, ou seja, causado por qualquer processo patológico que destrua as estruturas anatômicas do eixo hipotálamo-hipófise envolvidas na produção e na secreção de ADH. Tais processos incluem trauma, tumores, neurocirurgia, meningite, etc. O diabetes insípido também pode ser nefrogênico. Ele pode ocorrer por fatores genéticos, como defeitos no receptor V2 do ADH, defeitos na aquaporina, pode ser induzido por outros distúrbios eletrolíticos, como a hipercalcemia e a hipocalemia, podendo ser secundário também ao uso de drogas, como o lítio. O lítio é um potente inibidor da ação do ADH, tanto que cerca de 40% dos indivíduos que usam lítio, por exemplo, para tratar um transtorno bipolar, desenvolvem diabetes insípidos. Entre outras causas de diabetes insípido, podemos citar o diabetes insípido gestacional, cuja fisiopatologia é uma secreção insuficiente de vasopressina durante a gravidez, sobretudo na concomitância de alguma lesão hipofisiária, mesmo que seja leve, ou também por um metabolismo aumentado do ADH pela placenta. Essa insuficiência desaparece geralmente dentro de 4 a 6 semanas após o parto, podendo reaparecer em gravidezes subsequentes. A polidipsia primária ou diabetes insípido dipsogênica é causada por uma anomalia do centro regulador da sede. É até difícil distingui-la da diabetes insípido neurogênica, uma vez que os dois tipos podem resultar do mesmo tipo de lesão cerebral. Na diabetes insípido dipsogênica, a terapêutica com vasopressina também reduz o débito urinário, da mesma maneira que no diabetes insípido central. Mas, contrariamente a diabetes insípidos
neurogênica, ela não elimina, se você der vasopressina, não ocorre a eliminação completa da sede. E a ingestão excessiva de líquidos pode originar uma intoxicação pela água e hiponatremia. Outro subtipo de polidipsia primária pode surgir não por mecanismo de percepção da sede anormal, mas por causas psicossomáticas, sendo também conhecida como polidipsia psicogênica ou potomania. Quais são as situações que podem levar a uma ingestão reduzida de água, como nós já dissemos antes, ou a falta de acesso à água? Indivíduos que, por exemplo, estão restritos ao leito, numa UTI, sedados, entubados, etc. O indivíduo que está encarcerado e não tem acesso à água. Indivíduos imóveis por qualquer motivo, por exemplo, por uma paraplegia. Um estado mental alterado através de medicamentos que deprimem o sistema nervoso central ou doenças, uma doença neurológica como uma demência, uma função motora comprometida, que são muito mais frequentes nos pacientes idosos. Por mecanismos de sede anormal, por exemplo, na hipodipsia geriátrica, na disfunção osmorreceptora, que é uma redefinição do limiar osmótico. Por lesão nos centros de sede, por quaisquer lesões no hipotálamo, incluindo metástases, doenças granulomatosas, anormalidades vasculares e até o trauma, autoanticorpos para o sensor de nível de sódio no cérebro e perda de água excessiva através do trato respiratório, como por exemplo durante a ventilação mecânica. Então, para o diagnóstico da hipernatremia, é fundamental a anamnese. Muitas vezes a anamnese fecha o diagnóstico. Existe uma história de sede excessiva. Qual é o volume urinário desse indivíduo? Esse indivíduo tem uma diurese excessiva? Existe um uso de medicamentos, como por exemplo o lítio? Esse indivíduo tem um diabetes e esse diabetes está descompensado? Existe história de trauma, de neurocirurgia, de gravidez? Foi feita uma recitação volêmica agressiva? Usou-se bicarbonato, por exemplo, para tratar uma acidose ou um manitol para tratar uma hipertensão intracraniana? Esse indivíduo estava hospitalizado ou estava fora do hospital? Como é que é feita a investigação da hipernatremia extra-hospitalar? Quais são os fatores de risco? Como já falamos, a idade avançada, assim como também os primeiros anos de vida, os primeiros meses de vida, o lactente. O impedimento físico ou mental, pelas razões que nós já citamos. O diabetes descompensado, diurético-terapia, as síndromes poliúricas, como por exemplo a fase de recuperação da insuficiência renal aguda. Hospitalização recente, onde pode ter ocorrido algum tipo de iatrogenia. O indivíduo é residente em abrigos, por exemplo, para idosos, principalmente se há uma desproporção entre o número de cuidadores e o número de idosos. Em relação à hipernatremia intra-hospitalar, quais são os fatores de risco? Existe depressão do sensório? O indivíduo tem um trauma, foi submetido a uma neurocirurgia, está usando uma droga depressora? Ele está em uso de alimentação enteral ou parenteral? Existe a possibilidade de diurese osmótica por hiperglicemia ou por uso de manitol? Foi usado lactulose, que é um laxativo muito usado, por exemplo, na insuficiência hepática, que pode levar a perdas acentuadas de água. Esse indivíduo está sob ventilação mecânica. Como já dissemos, existem medicamentos, sedativos, bloqueadores neuromusculares, diuréticos. Quais são os sinais e sintomas da hipernatremia? O principal sintoma da hipernatremia é a sede, assim como também a diurese excessiva nos casos de diabetes insípido. A ausência de sede em pacientes conscientes com hipernatremia sugere uma alteração do mecanismo da sede, que é raro. Pacientes com dificuldade de comunicação ou de ambulação podem não conseguir expressar sede ou obter acesso à água. Às vezes, esses pacientes ficam agitados pela sede. Outros sinais e sintomas da hipernatremia compreendem as alterações neurológicas secundárias à desidratação dos neurônios. Letargia, obnubilação, convulsões, nistagmo, marcha mioclônica. Aqueles também secundários à desidratação e hipovolemia, hipotensão postural, oligúria, mucosas ressecadas, taquicardia, diminuição do turgor e elasticidade da pele. E também sinais inespecíficos, como perda de peso e fraqueza generalizada. Normalmente, uma boa anamnese e um exame físico são suficientes para estabelecermos o diagnóstico etiológico da hipernatremia. Nós podemos lançar mão de alguns exames complementares, alguns básicos e factíveis em qualquer local onde o paciente estiver internado e outros mais difíceis. Por exemplo, dosagem de eletrólitos séricos, sódio, obviamente, potássio e cálcio para nós descartarmos a possibilidade de diabetes insípidos nefrogênicos secundário a uma hipercalcemia ou uma hipocalemia, glicose, obviamente, a função renal, os eletrólitos na urina, principalmente a dosagem do sódio na urina, a osmolaridade da urina e no plasma, se nós dispomos, se não dispomos, pelo menos tentar fazer uma densidade urinária através da fita do EAS
Obviamente, nós temos que determinar qual é o volume urinário desse paciente. E se dispomos, podemos dosar o hormônio antidiurético. Como nós não conseguimos fazer a dosagem do ADH, nós podemos lançar mão do teste de restrição hídrica. O objetivo desse teste é a avaliação indireta da secreção do hormônio antidiurético, através da análise da capacidade de concentração urinária em resposta ao aumento da osmolaridade plasmática. E aí, esse indivíduo então é colocado inicialmente no que a gente chama de dieta seca, ou seja, isso é solicitado a uma nutricionista e faz a restrição de água e também com alimentos com menor teor de água. Depois pesa esse paciente e se avalia pelo menos a densidade urinária através da fita, uma vez que a osmolaridade é complicada. E depois, numa segunda fase, se aplica o ADH, pode ser o DDAVP nasal, pode ser vasopressina intramuscular ou subcutânea, e aí, dependendo da resposta desse paciente, nós podemos fazer o diagnóstico, por exemplo, de uma polidipsia primária, né? É fundamental que esse paciente esteja num ambiente controlado, para evitar que ele se desidrate muito e para evitar que ele também tome água fora das nossas vistas. E, posteriormente, nós administramos o ADH e vamos observar, de acordo com a resposta ao ADH exógeno, nós podemos, então, estabelecer o diagnóstico de diabetes insípido central, nefrogênico ou até da polidipsia primária. Como é que se trata a hipernatremia crônica? O tratamento de emergência deve ser feito para aqueles casos no quais o sódio sérico está entre 158 e 160 miliequivalentes por litro. E, sobretudo, quando os pacientes estejam sintomáticos. O risco do tratamento está relacionado à indução de edema cerebral. A taxa exata de diminuição da hipernatremia não está muito bem determinada. O risco de edema cerebral durante a correção parece estar associado a ações como grande expansão volêmica inicial com salina isotônica, ao ritmo de administração do volume e também à rapidez com que se administra, e a severidade da hipernatremia no início do tratamento. Cada 3 mililitros por quilo de água livre abaixa o sódio sérico em torno de 1 miliequivalente por litro. Podemos, então, iniciar a glicose a 5% na velocidade de 1,35 mililitros por quilo por hora, ou seja, 100 mililitros por hora em um adulto de 70 quilos. Se houver hipovolemia, a prioridade é a administração de soro fisiológico, que vai restaurar a volemia e, obviamente, também vai abaixar o sódio, uma vez que o soro fisiológico tem 154, 153 miliequivalentes de sódio por litro. Pacientes estáveis podem também receber água por via oral ou até pela sonda nasogástrica. O objetivo nosso é abaixar o sódio de forma lenta, com uma queda do sódio plasmático de 10 miliequivalentes por litro, no máximo 12 miliequivalentes por litro nas primeiras 24 horas, a fim de se evitar a ocorrência do edema cerebral. A hipernatremia é considerada aguda se estiver presente por 48 horas ou menos. A hipernatremia aguda é incomum. Ela acontece em pacientes com intoxicação por sal, por exemplo, o uso de bicarbonato ou grandes doses de soro fisiológico, pacientes com diabetes insípidos que perdem agudamente a capacidade de suprir suas perdas de água, por exemplo, paciente com diabetes insípido submetido a uma cirurgia, que não recebe água intravenosa adequada ou que tem um trauma, que fica inconsciente, em pacientes em tratamento para hiperglicemia grave, cujas perdas de água devido à glicosúria não são adequadamente substituídas, isso é muito frequente no coma hiperosmolar não cetótico. Nestes casos, o nosso objetivo é normalizar a anatremia dentro de 24 horas, pois existe o risco de mielinólise se o sódio subir muito rapidamente. Então, hipernatremia aguda, se o sódio sobe muito rápido, o risco é do paciente desenvolver mielinólise, exatamente como pode ocorrer na correção das hiponatremias. Para tanto, nós vamos usar glicose a 5% numa taxa de infusão de 3 a 6 ml por quilo por hora, ou seja, 210 a 350 ml por hora em um adulto de 70 quilos. Deve-se sempre acrescentar as perdas que o paciente, porventura, esteja apresentando durante a correção da hipernatremia. Se ele estiver vomitando, se ele tiver diarreia, se houver aspiração por sonda nasogástrica ou perdas renais de água. Isso deve ser acrescentado no nosso cálculo. Deve-se monitorar o sódio e a glicemia a cada 2 horas. Se o sódio cair abaixo de 145 miliequivalentes por litro, deve-se reduzir a infusão para 1 ml por quilo por hora até o sódio sérico chegar a 140 mEq por litro. Na presença de hipovolemia e ou hipocalemia, a reposição eletrolítica, NaCl a 0,9%, soro fisiológico em paciente com hipovolemia, ou cloreto de potássio em paciente com hipocalemia, pode ser administrada em uma solução separada ou combinada à reposição de água livre. Por exemplo, se nós estivermos administrando 100 ml por hora de glicose a 5%, nós estamos dando 100 ml por hora de água livre.
Porém, se nós desejamos administrar concomitantemente sódio e trocamos essa solução para uma solução de NaCl a 0,45, só a metade dessa solução será água livre. Então nós teremos que aumentar para 200 ml por hora. Um tópico que merece uma consideração especial é o tratamento da hipernatremia associado à hiperglicemia. Tanto na cetoacidose quanto no coma hiperosmolar não cetótico, a prioridade no início do tratamento é o tratamento da hipovolemia, que é universal nesses casos, principalmente no coma hiperosmolar não cetótico, e da hiperglicemia. Uma vez que a hiperglicemia se reduza, e aí que a hipovolemia também são corrigidas, no paciente com cetoacidose diabética ou estado hiperosmolar não cetótico, a concentração de sódio tenderá a aumentar. Por quê? Porque vai acontecer uma transferência osmótica de água do fluido extracelular para o intracelular. Nós estamos reduzindo a concentração de glicose e estamos dando volume para esse paciente. Então, o que vai acontecer é que a célula se torna hipertônica em relação ao extracelular. Então, vai haver uma transferência de água do extra para o intra, como nós já dissemos. E também vai acontecer perda de água livre de eletrólise na urina, uma vez que o excesso de glicose é excretado. Então, quando nós estamos tratando um paciente com hiperglicemia grave, cuja concentração de sódio é normal, e principalmente se ela já for alta no início do tratamento, espera-se que esse paciente evolua com a hipernatremia grave durante o curso da terapia. E é interessante porque os pacientes eles se comportam de forma diferente. O edema cerebral foi descrito em crianças e adultos jovens com idade inferior a 40 anos após a correção rápida da hiperglicemia. Portanto, se a hipernatremia se desenvolver como consequência da correção da hiperglicemia em indivíduos jovens, o nosso objetivo é a correção lenta, usando um regime de reposição hídrica descrito para pacientes com hipernatremia crônica, ou seja, redução de no máximo 12 miliequivalentes nas primeiras 24 horas do sódio. Mas nos indivíduos idosos não se descreveu edema cerebral durante a correção rápida da hiperglicemia. Por outro lado, o início relativamente súbito da hipertonia nesses indivíduos que normalmente são mais velhos, que têm estado hiperosmolar não cetótico, causado por hiperglicemia grave ou por hipernatremia aguda, como por exemplo o secundário ao envenenamento por sal. Nós temos que levar em consideração que esses indivíduos podem ter demência e podem ingerir mais sal do que o devido. O aumento rápido do sódio tem sido associado à desmielinização osmótica. Consequentemente, se a hipernatremia se desenvolver como consequência da hiperglicemia em indivíduos mais velhos, nosso objetivo é correção rápida, como se faz na hipernatremia aguda. Ou seja, corrigir esse sódio nas primeiras 24 horas. Como na maioria das vezes esses pacientes cursam com hipovolemia e hiperglicemia, e apresentam perdas contínuas de sódio e água devido à glicosúria, o melhor modo de administrar água livre é usar a solução salina 0,45, em vez de usar água livre como soro glicosado, como normalmente nós fazemos. A infusão de solução salina 0,45 tem que ser o dobro da solução glicosada, porque nós só vamos ter metade da água livre numa solução de sódio a 0,45. Portanto, nós vamos administrar na velocidade de 6 a 12 ml por quilo por hora, para fornecer a mesma quantidade de água livre que 3 a 6 ml por quilo por hora de soro glicosado a 5%. Como devemos monitorar o sódio durante a correção da hipernatremia? É diferente a abordagem da hipernatremia aguda da hipernatremia crônica. O protocolo de correção para a hipernatremia aguda é projetado para reduzir rapidamente o sódio sérico ao normal, ou seja, a 140 miliequivalentes por litro em menos de 24 horas, porque a nossa preocupação aqui é que o paciente desenvolva mielinólise. Então, durante a infusão rápida de glicose a 5% ou de NaCl a 0,45, medições laboratoriais repetidas são necessárias, de 1 em 1 hora ou 2 em 2 horas, para garantir que a concentração sérica de sódio caia na taxa desejada, para evitar ultrapassar o ponto final desejado e também para evitar a presença de hiperglicemia. Já na hipernatremia crônica, a infusão rápida de água livre não é necessária. E com uma taxa mais lenta da infusão, porque nós devemos lembrar que devemos corrigir, abaixar esse sódio no máximo 12 miliequivalentes por litro nas primeiras 24 horas, dessa forma a necessidade de monitoramento frequente é muito menor. Mas em todos os casos de hipernatremia, o regime de reposição hídrica deve ser modificado se necessário,
com base em medições sequenciais do sódio sérico. Se o sódio cair dentro daquilo que a gente espera, a frequência de medição pode ser reduzida na maioria dos pacientes para a cada 12 a 24 horas. No entanto, em pacientes com grandes perdas de água em andamento, devido, por exemplo, a hiperglicemia, glicosúria ou diabetes insípido nefrogênico, o sódio sérico deve ser medido aproximadamente a cada 4 a 6 horas, durante o primeiro dia da terapia da hipernatremia crônica, para garantir que o regime de reposição de líquidos seja adequado. Se a taxa de alvo de correção não for atingida, a taxa de correção é muito rápida ou muito lenta, a taxa de difusão deve ser modificada e o sódio sérico deve ser medido novamente a cada 4 a 6 horas após a modificação. Como alterar então a conduta caso o sódio sérico não caia como esperado? O mais comum é que a taxa de correção seja muito lenta, ou seja, o sódio cair menos do que 0,25 miliequivalentes por litro por hora. Isso geralmente resulta de perdas contínuas de água livre devido à presença de diurese osmótica, por exemplo, a hiperglicemia em pacientes diabéticos ou pacientes que têm ureia muito alta e que estão em fase de recuperação da insuficiência renal aguda. Também quando o paciente apresenta diarreia, vômitos ou sucção nasogástrica. Nestes casos, o volume de perda de água livre em andamento deve ser estimado e essa quantidade deve ser adicionada ao regime de reposição de líquidos. O menos frequente é que a reposição seja muito rápida. Quando isso acontece, a infusão deve ser interrompida ou desacelerada e a taxa de infusão recalculada usando as informações atualizadas. A correção excessivamente rápida da hipernatremia é uma das maiores preocupações em bebês, porque a correção rápida é comum em pacientes com tamanho corporal muito pequeno. E os bebês hipernatrêmicos geralmente desenvolvem edema e convulsões cerebrais durante a reidratação excessiva. Nesses pacientes pode ser necessário aumentar terapeuticamente a concentração de sódio novamente para melhorar o edema cerebral iatrogênico. Ou seja, se o sódio está caindo muito rápido, pode ser que tenhamos que aumentar o sódio novamente. A correção rápida da hipernatremia é muito menos provável em adultos do que em bebês. Em adultos, o edema cerebral como complicação da terapia excessivamente agressiva é principalmente uma preocupação teórica. E a correção lenta se associa com o aumento da mortalidade, porque pode se associar à mielinólise. Não é necessário aumentar novamente o sódio sérico em adultos, se a taxa de correção máxima desejada tiver sido excedida, ao contrário do que fazemos em bebês. As fórmulas projetadas para prever o déficit de água livre, como a clássica fórmula de Adrog e Madias, não eliminam a necessidade de monitoramento cuidadoso do sódio sérico durante a terapia. Essas fórmulas geralmente falham, porque não incluem perdas insensíveis ou perdas urinárias ou gastrointestinais de eletrólitos e água. Mesmo as fórmulas que incluem essas variáveis são insuficientemente precisas para uso clínico, porque não podem prever alguns fatores que afetam a concentração sérica de sódio, como mudanças rápidas nas perdas de líquidos e eletrólitos durante a terapia, trocas internas entre reservas de sódio solúveis e ligadas e mudança de água dentro e fora das células devido a alterações nos osmólitos intracelulares. Portanto, essas fórmulas não devem ser usadas como um único guia para a terapia. Elas podem, porém, ser úteis para fornecer uma estimativa aproximada da quantidade de água livre que será necessária e pode ajudar a identificar perdas inesperadas de fluidos quando a mudança real na concentração sérica de sódio se desvia muito daquilo que foi previsto pela fórmula. Aqui nós vemos um exemplo de cálculo de déficit de água livre. Pela fórmula de Adrog e Matias, o déficit de água livre é igual a água corporal total vezes o sódio sérico atual dividido por 140 menos 1. A água corporal total corresponde a 60% do peso em homens e 50% do peso em mulheres. Um paciente, então, do sexo masculino com 90 quilos, com hipernatremia e sódio sérico de 160 miliequivalentes por litro, cuja água corporal total é igual a 90, seu peso, vezes 0,6, ou seja, ele terá 54 litros de água corporal, terá um déficit de água livre de 54 vezes 160, que é o seu sódio atual, dividido pelo sódio normal de 140, menos 1, que corresponde a 7,7 litros. Esse déficit de água livre vai ser administrado via soro glicosado, via solução hipotônica endovenosa ou através de água pela sonda nasogástrica ou até por via oral. Sumarizando, as disnatremias são basicamente distúrbios da água. As hiponatremias são o principal distúrbio hidroeletrolítico e ocorrem principalmente em pacientes hospitalizados, sendo frequentemente associadas à administração inadvertida de água livre em pacientes com alguma predisposição, como, por exemplo, síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético. As hipernatremias só se desenvolvem em pacientes que não têm acesso à água, pois a sede é um excelente mecanismo de manutenção da osmolaridade sérica. A correção urgente da hiponatremia só se justifica nos casos graves e com sintomatologia, geralmente casos agudos. A correção da hiponatremia pode levar à mielinólise e a correção da hipernatremia pode levar a edema cerebral. Também devemos nos lembrar que o desenvolvimento rápido de uma hipernatremia também pode levar à mielinólise. Muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.